Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Senhoras e senhores, boa noite. Começa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Toda quinta-feira, ao vivo, das 20 às 21 horas, tratando de sindicalismo e mundo do trabalho. Nós, como já sempre falamos na abertura, fazemos programas temáticos. Este mês nós estamos falando de sindicalismo e meio ambiente e sindicalismo. O tema meio ambiente, às vezes, fica muito restrito a segmentos da classe média, que são mais ativistas e são mais militantes. É importante descer esse tema para a base social, para que os trabalhadores passem a refletir sobre a questão ambiental, para que as direções sindicais levem esse debate para dentro das categorias e para que o trabalhador entenda que a luta ambiental tem relação direta com a qualidade de vida, tanto a qualidade de vida do trabalhador enquanto cidadão, como também no ambiente de trabalho. Envolver as CIPAs, no bom sentido, a CIPAT também para esse debate. Hoje nós vamos falar com o Herbert Passos Filho. O Herbert tem 59 anos, nasceu em São Paulo e reside em Santos. Aliás, Santos, eu gosto demais de Santos, porque eu sou santista, eu torço para o Santos. Funcionário da Vale Fertilizantes desde maio de 73, é técnico de operação. Atua no movimento sindical desde 88, ano da nossa gloriosa Constituição. É diretor nacional de meio ambiente da Força Sindical e secretário nacional do setor químico da Central. Além de presidente do Sindicato dos Químicos da Baixada Santista, exerce o cargo de diretor regional da Força Sindical na Baixada. É também vice-presidente da FEQINFAR, Federação dos Químicos, presidida pelo Serginho, meu amigo. Um abraço ao Serginho. Herbert é membro da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva dos Assuntos Agropecuários. Atuou nas relações internacionais como observador em outros países e participou de várias conferências internacionais de trabalho em Genebra, Suíça, da OIT, certamente. Além do Herbert, eu quero aqui registrar, como sempre, a presença da nossa Ariane Soares, que vai cuidar das perguntas, dos encaminhamentos, do WhatsApp e etc. Tudo bem, Ariane? Tudo jóia, Franzin. Boa noite, Herbert. Boa noite, Franzin. E a você, internauta, que nos acompanha. É um prazer tê-lo aqui conosco na programação. Temos aqui alguns meios fáceis para você nos encaminhar pergunta, que é o nosso WhatsApp. O número é 942709363. Repetindo, 942709363. Temos também o e-mail tv@agenciasindical.com.br ou pelo nosso Facebook você também pode enviar a sua pergunta. Muito bem, obrigado, Ariane. Herbert Passos, existem os departamentos setor das centrais formalmente, né? Quero saber se na Força Sindical essa Secretaria de Meio Ambiente, esse Departamento de Meio Ambiente funciona, tem efetividade. Bom, primeiro, boa noite, João. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Até para conversar mais com o pessoal. Realmente existe um setor exatamente de meio ambiente, na verdade, é um apoio de técnicos e outros grupos interessados aqui distribuídos pelo país, porque não é uma coisa específica de São Paulo, é uma secretaria realmente de meio ambiente, e o meio ambiente é o país inteiro. Perfeito. Ô Herbert, você é de Santos, da Baixada Santista, uma área que tem sofrido problemas de vazamento, tem lá a refinaria de Cubatão, tem uma cadeia química ali na região, né, e petroleira, né, e petrolífera. Lá na Baixada, vocês também têm essa atuação focada na defesa do meio ambiente ou depende muito da orientação da Central? Não, lá nós temos isso daí bem forte, até porque, infelizmente, a gente está com uma experiência muito grande em acidentes maiores. Nós estamos tendo uma expectativa, muita preocupação que venha ocorrer um acidente grave na região, porque é muita coisa, uma em cima da outra, vazamentos, incêndios, contaminações, está afetando a população de uma maneira que está num crescente. Então, temos conversado, inclusive, com o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, para que se atente, faça uma fiscalização maior. Nós temos fiscalizado as indústrias e a nossa preocupação é muito grande. Portanto, a nossa atuação na Baixada Santista tem sido muito forte nisso daí. E há uma atuação unitária do movimento sindical ou fica restrito às centrais sindicais? Então, o movimento sindical participa. Naturalmente que a gente tem um número de técnicos envolvidos nessa área,
até porque o pessoal na área química, obrigatoriamente, ele acaba construindo um grupo técnico que facilita essas fiscalizações. Inclusive o Ministério do Trabalho, às vezes até o Ministério Público, pede auxílio para a gente devido ao nosso conhecimento dentro dessas áreas. Correto. Então isso aí tem sido uma constante. Perfeito. Ô Herbert, a imprensa tem citado alguns vazamentos ocorridos, inclusive em Guarujá, parece até que uma senhora morreu em consequência disso. Agora, é claro que a imprensa, ela foca no ambiente externo, mas lá dentro da empresa estão os trabalhadores. Como é que a fumaça não vai só para fora, né, quando tem um vazamento? Atinge também, evidentemente, as instalações da fábrica, do depósito, etc. Tem atingido trabalhadores e quando atinge no setor químico, no setor petroleiro, de petróleo, como é que vocês atuam? É como o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, faz boletim de ocorrência, chama, sei lá, vigilância sanitária, como é que vocês lançam um monte de que ferramentas? Bom, e aí eu volto exatamente na abertura do programa, quando você falou da importância da participação do trabalhador, porque o impacto no meio ambiente é muito maior dentro da fábrica do que fora. Entendi. Então, quando ele se expande, na verdade, ele impactou mais dentro da fábrica, impactou dentro do trabalhador, do meio ambiente de trabalho. Então, nós costumamos realmente ir lá verificar qualquer ocorrência, a gente vai para dentro da fábrica, verificar o que aconteceu, verificar os envolvidos. E a gente tem visto que as ocorrências, como estão sucedendo, o impacto está sendo maior e a gente lança a mão. Qualquer acidente com lesão que a gente entenda uma coisa maior é objeto de um boletim de ocorrência. As delegacias lá têm apoiado a gente para fazer realmente abrir os inquéritos. E o Ministério do Trabalho também, embora com poucas condições, que hoje tem o Ministério do Trabalho, ele tenta acompanhar. Tivemos um vazamento de dióxido de enxofre, a questão de 1 ano, contaminou muito da população de Cubatão. Sim, sim. Foi um Deus nos acuda, para falar a verdade, porque as pessoas... Nós não temos um plano de evacuação para a região. Então, acontecem acidentes, nós ficamos na expectativa que chova para nos ajudar a minimizar os efeitos. Mas chove, e aí chove, a água absorve, mas vai para os mananciais, contaminando. E o problema não é nem o peixe que morre, né? Sim. O problema é o peixe que fica vivo, porque esse é consumido É verdade. e acaba contaminando Não a se população. pensa nisso, né? Exatamente, esse é o maior problema. Perfeito. Ô Herbert, nesse caso, quando há sinistros, há acidentes ou iminência, as prefeituras têm a chamada defesa civil. Sim. E você disse, é possível chamar a defesa civil, elas são atuantes também? Vocês têm relações do sindicato com a defesa civil ou não? Olha, eu digo o seguinte, nós temos uma relação, mas entendemos que os órgãos de fiscalização são extremamente deficientes. Porque os acidentes para ocorrerem é porque as fiscalizações ou não foram feitas ou foram deficientes. A gente vê que não é só na Baixada Santista, nós vimos aqui o caso de Mariana. O que aconteceu? A fiscalização ou não existiu ou foi deficiente, porque senão o acidente não teria ocorrido. Se ocorreu o acidente é porque foi deficiente. E a Defesa Civil, por desconhecer o que existe, qual é o produto que está vazando, tudo, dificilmente ela consegue alguma coisa. A gente viu o sofrimento dos bombeiros. No último caso, em Guarujá, o que não ocorreu? Demoraram 4 horas para dizer o que estava pegando fogo. Imagine se isso é possível. Os bombeiros jogando água e depois descobriu-se que quando jogava água, você reagia e produzia um incêndio cada vez maior. E essa é a situação porque que nós temos. Porque não identificava qual era o agente que tinha provocado, digamos, a combustão. E mais, a população no entorno, os serviços de saúde não sabem como atender essas pessoas, porque não sabem qual é a contaminação, qual o nível. E às vezes uma situação que aumenta. Nós temos ainda muitas pessoas desse último evento que estão sendo atendidas aqui em São Paulo, que tem uma estrutura maior. Nós temos bombeiros ainda que estão internados em função desse acidente que já ocorreu há mais de um mês. Perfeito. Herbert Passos, sindicalista, paulistano que reside em Santos, funcionário da Vale Fertilizantes, atua no movimento sindical desde 88, diretor nacional de meio ambiente da Força Sindical, secretário nacional do setor químico da Central, vice-presidente da FEQINFAR e tem outras atribuições também. Eu queria enfocar o seguinte aspecto. Por exemplo, eu trabalho para vários sindicatos, um deles é o Sindicato Metalúrgico Guarulhos e Região. No setor metalúrgico, você tem um acidente clássico, quando
sei lá, o sujeito machuca a mão na máquina, digamos assim, ou já não é dessa forma, ou carrega um peso além das suas possibilidades, etc. Agora, no setor químico, há uma contaminação, e nem sempre o organismo reage de pronto. Às vezes aquilo demora anos e anos, porque não é só o pulmão que afeta, às vezes afeta a bexiga, afeta o sistema... Produtos cancerígenos. Pois é, pele, né? Vai absorvendo pela pele e demora anos para perceber isso. E aí, como é que caracteriza doença ocupacional, acidente de trabalho? Como é que é possível tipificar isso e através do quê? Isso aí tem que fazer uma pesquisa, tem que acompanhar. Nós temos um caso clássico, esse nosso case foi a contaminação pela Ródia em Cubatão, unidade química de Cubatão. Nós temos, até hoje, são 22 anos, aproximadamente 21 anos, que nós temos a unidade está interditada, os trabalhadores estão licenciados, muitos têm problemas de saúde, né? Então é uma situação que se acumulou. As pessoas eram 150 trabalhadores diretos e mais o mesmo número de indiretos de pessoas que foram contaminadas, fora a contaminação que existiu na região, quando eles fizeram disposição de resíduos pela região, contaminou a Baixada inteirinha. Sim. Então é uma situação que é difícil de identificar. Tá? Nesse caso, nós conseguimos, mas é um case que tem uma definição muito clara, o perfil definido, mas nós sabemos que não foram só eles. Nós temos casos que essa contaminação ultrapassou o trabalhador, contaminou a família do trabalhador. Sim, sim. As pessoas usam produtos químicos e levam sua roupa de trabalho para lavar em casa. Isso aí acaba contaminando a roupa da família. Sim, sim. E aí nós tivemos, por exemplo, no caso anterior da Rod, de 86, que não é da minha época, foi o pentaclorofenol, o pó da China conhecido, sim, sim. Contaminou muitas famílias de trabalhadores devido a essa questão de lavar a roupa de trabalho em casa. E ainda temos muito disso aí. Temos algumas empresas que não lavam a vestimenta de trabalho e acaba contaminando. Então, é muito mais do que só o trabalhador. É a família do trabalhador e, às vezes, consequências até genéticas. Perfeito, perfeito. Porque, às vezes, afeta gerações, né? Exatamente. Passa de pai para filho. Herbert, eu vou pedir licença um instantinho para a gente chamar o DIEESE. Nós temos aqui no programa, no Repórter Sindical, várias participações. Tem o DIEESE, tem o DIAP, tem reportagem, tem uma parte de arquivo sindical, tem um intervalo também, evidentemente. Então, vou chamar o Clemente Ganlúcio. Antes de colocar o Clemente, quero dizer o seguinte. Vamos fazer como o serviço de alto-falante da igreja lá na cidade onde eu nasci. Né? Dá um recado para o Clemente, que ele me ligou hoje pela manhã, em razão de uma ligação que eu havia feito para ele ontem à tarde. E aí eu não consegui, estou no meio de uma eleição lá no servidor municipal de Guarulhos, eu não tive tempo de ligar para o Clemente. Então, Clemente, amanhã eu te ligo, tá bom? Um abraço, obrigado pela sua participação. Vamos lá com o DIEESE. Boa noite, Franzin. O Fórum Nacional de Debates, reunido na semana passada, tratou de 3 pontos de pauta. Primeiro, foi um retorno do governo à proposta do compromisso pelo desenvolvimento, no qual empresários e trabalhadores indicam 7 diretrizes para a retomada do crescimento econômico e sua sustentação no médio e no longo prazo. O governo deu um retorno, indicando medidas, especialmente na área do crédito, e as entidades de trabalhadores e empresariais propuseram a abertura de debate sobre medidas e propostas que possam implementar essas 7 diretrizes para a retomada do crescimento, o investimento produtivo no setor da construção, petróleo e gás, a indústria, a questão exportadora, portanto, uma agenda que retome e sustente o crescimento econômico. O segundo aspecto foi relacionado à Previdência Social, na qual o governo apresentou a proposta da constituição de um grupo técnico de trabalho para atualizar o diagnóstico sobre a Previdência Social no Brasil e fazer o desenho prospectivo de qual é a tendência da Previdência em função das mudanças demográficas. Terceiro aspecto, o governo indicou a retomada da Mesa Nacional da Construção, na qual entidades de trabalhadores e empresários, junto com o governo, discutirão a redução da informalidade, bem como a retomada dos investimentos no setor da construção. Clemente Ganlúcio, diretor técnico do DIEESE. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje falando de sindicalismo e meio ambiente e sindicalismo, encerrando a série
com o Herbert Passos Filho, que é sindicalista do setor químico e que veio de Santos aqui nos agraciar com a sua presença. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Nós já anuncio que vamos começar uma nova série a partir do mês que vem. Definimos lá na agência sindical ontem, março, por ser o mês da mulher, do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, então nós vamos fazer todo mês de março, sindicalismo e mulher, mulher e sindicalismo. Aí é mercado de trabalho, as condições de trabalho, as possibilidades de ascensão social da mulher, ascensão profissional, também no sindicalismo, porque também tem muitas vezes o sindicato ser clube do bolinha, a mulher não entra, né? Então é preciso também quebrar um pouco a resistência até cultural que há no sindicalismo para a participação da mulher. Nós vamos discutir aqui com as trabalhadoras, com as dirigentes, quero ver se trazemos também uma pessoa do DIEESE que pesquisa essas condições. Antes de prosseguir com o Herbert, eu queria mostrar aqui, viu, Edu, o logo da TV Agência Sindical. Nós temos o canal YouTube da Agência Sindical, youtube.com/agência sindical, a nossa TV, tvagenciasindical.com.br, e o WhatsApp, o Zap, como diz meu amigo Frazão lá do Maranhão, 942 70 9363. Então mais fácil falar Zap, porque eu me acostumei só a falar Zap agora. Abrasileiramos, né, aqui a palavra. Eu registro que nós estamos em processo de construção dessa TV da Agência Sindical e de divulgação do nosso canal no YouTube. Mas é com alegria que eu verifico que nós passamos hoje já 55 mil acessos e seguramente fechamos agora até o final da semana com mais de 56 mil acessos. Evidentemente que não é uma Rede Globo, mas a mídia, a imprensa alternativa efetiva se construindo no seu dia a dia, como fizemos durante 11 anos na TV comunitária, com câmera aberta sindical. Herbert, a perguntas eu quero passar a nossa Ariane Soares para que o nosso internauta, o nosso telespectador, nosso amigo e amiga possam fazer suas perguntas e intervenções. Vamos lá? Vamos, é claro, é muito importante sua pergunta. Não se esqueça de nos enviar. A primeira aqui que eu já quero encaminhar ao nosso entrevistado é de Robson Gilgazola, jornalista da FEComerciários e nosso grande amigo que sempre participa aqui do programa. Passos, em primeiro lugar, um forte abraço, diz ele. É grande a degradação do meio ambiente no universo. No Brasil, na sua avaliação, qual seria o melhor caminho para sensibilizar as indústrias e mostrar a elas, né, no caso, que preservar também significa maior produtividade? Primeiro, retribuir esse abraço ao Robson, um grande amigo nosso. Mas eu acho que é muito importante que o que falta na questão do meio ambiente é o que falta em tudo no meio sindical. Nós precisamos de formação e qualificação dos trabalhadores para que eles entendam o que significa isso na vida dele. Eu vejo o trabalhador, lutar por ter um adicional de insalubridade, lutar por ter um adicional de periculosidade, lutar por ter direito à aposentadoria especial, e tudo isso é um engodo. Ele tem direito a ter a dignidade de um trabalho com saúde e com qualidade de vida suficiente para viver da mesma forma que todas as outras pessoas. Nós precisamos mudar essa questão. Então, o trabalhador tem que identificar que qualquer coisa que aconteça com ele no meio de trabalho tem que ser alterada. O meio ambiente tem que ser são no local de trabalho. E, lógico, que isso aí acaba por extrapolar a própria condição da indústria. As indústrias hoje, eu sou muito contrário a essa questão de multa nas indústrias. Sim. Eu sou a favor de obrigação de fazer. E também é importante ter a certificação positiva. Exatamente. Porque aí você distingue, diferencia os bons exemplos, não é? Exatamente. A gente acompanha uma certificação que existe na Associação Brasileira de Indústria Química, dos próprios empresários, que eles têm níveis de certificação. E acompanhamos muito o tipo de certificação que era feita, que é a chamada atuação responsável, que existe não só no Brasil, como existe no mundo todo. Então a gente tem procurado fazer com que as empresas procurem essas condições até para que elas possam produzir, porque na verdade o que está acontecendo?
o mundo estão acabando as barreiras alfandegárias. Portanto, estão sendo criadas as barreiras tecnológicas. E o meio ambiente é uma das barreiras tecnológicas. A empresa que não se colocar num nível de tecnologia suficiente para não agredir o meio ambiente, fatalmente ela vai ficar fora do mercado. Então, elas têm que entender também essa qualidade na produção e da forma como elas vão apresentar seus produtos. Senão, realmente, elas vão estar fora do mercado. Então, cada vez mais, a obrigação de fazer e de como fazer. Não essa questão de multa. A multa só gera um valor que acaba indo para um fundo difuso que acaba não tendo aplicação nem retorno nenhum. As empresas que elas provocam qualquer dano, elas têm que ter a obrigação de recuperar o dano que fizeram ao ambiente. Esse é o mais importante. Perfeito, Herbert, obrigado. Eu também queria fazer um comentário a respeito da mídia, né? Eu, como jornalista, já há tantos anos que atuo na imprensa, fiz tanta coisa na imprensa, né? Mas eu faço uma crítica, Herbert. Eu acho que a imprensa ela precisaria ser mais, digamos, mais educativa e não tratar do meio ambiente só quando acontece uma tragédia como a de Mariana, não é verdade? Exato. Porque as pessoas sofrem aquele sobressalto, as pessoas ficam assustadas e aquela tragédia, pessoas chorando, perda de vida, perda de propriedade, etc, etc, etc. 15 dias depois vem um escândalo novo, aliás, escândalo aqui não falta, e aí as coisas acabam esquecendo, né? A mídia precisaria ter, sobretudo os meios, a TV e o rádio, que tem grande abrangência e adensamento, de incorporar como que fosse um noticiário cotidiano, na é verdade, porque aí você iria formando, primeiro levando informação e depois formando consciências. Porque se não tiver a consciência formada, o cidadão como é que ele vai agir? Ele não é consciente. Não, exato. Nós vemos o trato da coisa, do ambiente, pelo próprio cidadão. Como ele não tem essa educação, é normal, ele acaba por entender como normal o prejuízo ambiental. Então, teria que ser uma coisa que fizesse parte da própria grade curricular, do pessoal da educação. As pessoas deveriam entender mais. Nós temos alguns impactos com a questão dos recursos hídricos, da qual nós fazemos questão de participar também nas diversas regiões, que é uma coisa que nós temos a possibilidade de estar cuidando e muitas vezes não existe interesse da sociedade de cuidar do seu recurso hídrico. Mas se a sociedade, temos espaço, mas se a sociedade não se interessa, ele acaba dominado por outros que têm interesses econômicos e não os interesses sociais. Perfeito. Herbert Passos, eu atuo no Sindicato Metalúrgico de Guarulhos já há 14 anos. E eu tenho muita amizade com o Nildo Queiroz, que você certamente conhece o Nildo, que é um ativista da questão da saúde dos trabalhadores, etc. Eu tenho discutido com ele, no bom sentido, como é que a gente faz para que as CIPAs também agreguem na sua atividade cotidiana a questão ambiental no local, né? Porque não é só plantar um pezinho lá de um coqueirinho, é bom, importante plantar, fazer uma jardinagem e tal, mas, por exemplo, a reutilização de resíduos, né? Ou às vezes o armazenamento adequado de um resíduo que ele é tóxico, né? Então, como é que você pensa? Você acha que é possível introduzir essa temática junto aos cipeiros ou as demandas, que são muitas na CIPA, acabam atropelando? Não existe essa condição dos sindicatos trabalharem para que as CIPAs tenham isso daí. Nós participamos, entramos nas CIPAs todas da nossa região enquanto sindicato, não enquanto Secretaria de Meio Ambiente, mas para estarmos discutindo não só a questão da saúde do trabalhador, a questão do meio ambiente e para colocar isso aí como tema. Porque é extremamente importante que as pessoas tenham conhecimento do que elas estão trabalhando. Nós vemos que a questão da disposição de resíduos é uma coisa importantíssima que não é discutida. Então, quanto mais toda e qualquer organização da qual o trabalhador possa estar participando, tiver conhecimento para poder difundir cada vez mais essa informação, melhor. Porque eles têm que estar, são eles, no final das contas, que têm a responsabilidade de fazer ou não fazer o certo. Correto. Perfeito. Herbert, eu vou pedir licença aqui, me diz o Edu que tem uma reportagem, uma externa. Antes de mostrar a externa, deixa eu explicar aqui. Você verá aqui um assunto que não é necessariamente sindicaleiro, mas é trabalhista. Desde quando eu faço programa de TV, ou TV em emissora comercial, ou TV comunitária, internet, etc., e tratando do mundo do trabalho, pela minha formação, eu não tenho nenhuma pré-condição, é sindicalista, atua junto ao mundo do trabalho, tem espaço, e vai lá e dá o seu recado. No sábado passado, houve um evento importante em Guarulhos,
com a presença do Ciro Gomes, todo mundo conhece, dispensa a apresentação, do Lupe, ex-ministro do Trabalho, no pré-lançamento da candidatura de um dirigente sindical à prefeitura da cidade. Então nós estamos aqui mostrando essa matéria porque ela é uma matéria que diz respeito ao sindicato e a um sindicalista. E o repórter, eu peço desculpa porque o repórter oficial faltou e eu tive que improvisar lá, tá bom, a entrevista. Vamos lá, vamos ver a matéria? No último dia 20, foi lançada a pré-candidatura à Prefeitura de Guarulhos pelo PDT do metalúrgico José Pereira dos Santos. Pereira, hoje houve o pré-lançamento da sua candidatura. Você avalia que foi um ato forte e que este ato, digamos que estimula a sua candidatura? Sem dúvida, eu acho que isso representa a vontade de mudança que o povo tem nesse país, a vontade de mudança que o guarulhense está, né? Representa a força de fazer um novo sistema de governo na cidade. Eu acredito que com o apoio que nós tivemos aqui hoje, com a participação de empresários, trabalhadores, né, sindicalistas, sociedade civil, a vinda do Ciro Gomes aqui, nosso futuro presidente da República aí, o Carlos Lupe, o João Vicente Goulart, o filho do Jango, toda a comitiva do PDT aqui presente de Guarulhos, eu acho que isso demonstra a vontade de mudança e nós vamos trabalhar para isso, para fazer um governo construtivo e que traga a paz nessa cidade. Ciro, o PDT é um partido trabalhista, portanto, ter um metalúrgico como pré-candidato é mais ou menos natural no partido. Sim, nós precisamos reforçar as possibilidades, as portas, os caminhos por onde a população trabalhadora possa se organizar, porque os tempos estão pedindo muito isso, mais do que pedindo, estão exigindo. Há um momento grave na humanidade, uma crise internacional de grandes proporções. Essa crise tem componente brasileiro na economia e na política, e só a política vai resolver esse problema. Por isso nós estamos reforçando em todos os lugares onde nós podemos fazer essas candidaturas de base popular, de compromisso com a classe trabalhadora. O Pereira é uma liderança não só sindical, como de toda a cidade de Guarulhos. Ele é um homem presente, ativo, tem uma vida dedicada a essa cidade. E a gente está pensando em Guarulhos para poder pensar no Brasil. Você não pensa na nação se não pensa a cidade, se não vê a cidadania. E eu tenho certeza que esse ato, primeiro, mostrou a força política que ele tem, a liderança que ele tem, muito representativa, mais de 15 partidos presentes. Segundo, além disso, mostrou que ele tem preparo, que ele tem competência, que ele tem linha a seguir. Eu tenho certeza que o Pereira prefeito vai ser o melhor prefeito da história de Guarulhos para os trabalhadores e para os empreendedores. João Vicente, você está em Guarulhos hoje num evento que pode lançar um metalúrgico à prefeitura. O que você acha? Eu acho que a candidatura de um operário, a candidatura de um dirigente sindical, do porte do Pereira, é sem dúvida alguma um grande triunfo do trabalhismo. O trabalhismo surge no Brasil, sem dúvida alguma, exatamente para converger e harmonizar as diferenças entre capital e trabalho numa maneira que o Brasil consiga ter o seu nacionalismo, a empresa nacional, os trabalhadores com justiça social, e eu acho que o Pereira representa em Guarulhos uma capacidade de gestão inestimável para nós. O que significa para o projeto Pereira, o projeto pedetista de Guarulhos, a presença do Ciro? João, primeiro, o projeto do PDT é importante porque envolve pessoas importantes que pensam não só para a cidade de Guarulhos, mas também projeto para o país, igual o Ciro Gomes. Ciro Gomes é uma pessoa que honra o partido com a sua presença, é um homem que tem muito conhecimento, é um ex-governador do Ceará, ministro da Fazenda, é uma pessoa que tem um conhecimento político muito grande, e ele no PDT engrandece o PDT, nos ajuda no projeto para a cidade de Guarulhos e fortalece também o pré-lançamento da candidatura do Pereira à Prefeitura de Guarulhos. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje entrevistando Herbert Passos Filho, dirigente químico da Força Sindical, também da Federação dos Químicos, da FEGINFAR. Estamos falando de sindicalismo e meio ambiente e sindicalismo. É claro que num programa que é ao vivo, você não fica apenas no tema, de vez em quando você dá uma variada até para não ficar assim muito, digamos, não é que é monótono, mas fica mais dinâmico se você às vezes introduzir um outro tema. Antes de conversar com o Herbert Passos para falar de um entendimento
que resultou numa medida importante do governador do estado, Geraldo Alckmin, do PSDB, eu quero passar para a Ariane novas perguntas. Ariane Soares, temos perguntas dos nossos amigos internautas? Temos a participação de Lélio Luzardi Falcão, ele que é secretário do Meio Ambiente e Ecologia da Força Sindical no Rio Grande do Sul. Ele quer saber qual é a perspectiva da Secretaria Nacional de Meio Ambiente para esse ano, em que inicia o acompanhamento das observações da Conferência Mundial do Clima em Paris. Olha, em termos de Brasil, a expectativa é boa. Em termos do resultado da Conferência Mundial, sinceramente, eu fiquei muito decepcionado com essa a COP21, que foi em Paris. Bom, estava esquecendo primeiro parabenizar o Lélio pelo excelente trabalho que ele faz naquela região ali do Rio Grande do Sul e muitas representações que ele tem feito junto ao governo federal. Mas o que foi a COP21? Foi praticamente uma adesão dos países ao acordo sino-americano. O americano e o chinês já tinham feito um acordo ambiental na qual postergavam todas as medidas e os países do mundo simplesmente abaixaram a cabeça e aderiram que a demanda americana e chinesa fosse aceita, então postergando todas as medidas. Eu achei que foi muito ruim. Também a questão da transição justa para os trabalhadores, isso daí foi retirado de um local e colocado em outro, pegando o caput, portanto não veio na questão de como fazer a transição justa dentro de um trabalho decente também. Isso daí foi uma perda para nós enquanto movimento sindical, mas enquanto Brasil, a postura da ministra Isabela Garcia e do governo federal tem sido muito eficiente. São compromissos que nós poderemos estar seguindo, né? O Brasil realmente ele está demonstrando que tem interesse em mudar isso aí. Agora, é eterna vigilância, né? Cabe a nós, enquanto sociedade, enquanto dirigentes sindicais, estamos verificando o cumprimento dessas medidas que infelizmente não foram mensuradas, não foram regradas como chegar, mas aqui em termos de Brasil nós sabemos. Agora, esperamos que os outros países também sigam, porque é uma coisa muito difícil, João. Sim, sim. O uso de combustíveis fósseis vai ser uma continuidade, principalmente no mundo em crise. Eles não vão mudar para metodologias mais caras de produção de energia. Sim. Vão ficar na questão de combustível fóssil. Nós vamos ver agora, a Colômbia conseguiu conquistar agora, depois de 20 anos, uma briga com o Chile, aquele mar porque tem petróleo. Eles vão deixar de explorar petróleo? Não vão. A Bolívia, que depende, a Venezuela, que depende dessa parte, vão abrir mão do combustível fóssil? A gente sabe que não vai acontecer, mas outras medidas poderão ser feitas. O Brasil, que tem a condição de ter o álcool, o etanol, eu acho que ele tem uma capacidade de mostrar para o mundo que outro caminho é possível, e temos toda a condição. O Lélio tem razão que a gente tem que acompanhar cada vez mais perto. E a Secretaria de Meio Ambiente da Força Sindical tem todo o interesse, e vejo muitas outras secretarias de meio ambiente das outras centrais com pessoas interessadas. A gente trabalha muito em conjunto nessa parte. Eu acredito que é possível que esse ativismo tenha um resultado positivo. Perfeito. Eu lembro do professor saudoso Bautista Vidal, que defendia a matriz, né, as plantas, né, digamos assim, cana e outras fontes de renovável. Ele dizia: o Brasil é o único país do mundo de extensão continental onde bate sol 360 dias do ano. Portanto, as coisas estão acontecendo, a energia está sendo produzida ali constantemente. Mas né? tem um problema. Por sermos um país que tem 2, 3 safras, ele também tem 2, 3 gerações de pragas. Sim. Então, a necessidade de defensivos agrícolas no Brasil é muito maior do que a do hemisfério norte, que lá o solo congela uma vez por ano e mata tudo. Sim. Aqui não, aqui nós temos o problema das pragas. Interessante. Bom para produzir, mas com todo o cuidado com os defensivos agrícolas. Perfeito. Agora, nós também temos a possibilidade da geração de energia eólica, né? Sim. Porque nós temos um litoral extenso, né? E tem muito vento, né? E é de graça, né? E temos muitos parques eólicos que estão entrando em funcionamento. Acho que o país precisa pensar em produzir um número maior de linhas de transmissão para que esses parques realmente tenham efetividade, e íamos substituindo gradativamente essa energia. Tivemos que abandonar um pouco da energia
hidrelétrica, em função da falta de recursos hídricos, mas eu acho que nós já estamos a caminho, já estamos recuperando essas chuvas que às vezes nos incomodam, mas também ajudam de outro lado, né? Perfeito. Herbert, muito obrigado. Eduardo me avisa que temos um intervalo, sempre a gente, para dar um respiro aqui no programa, temos a participação de duas entidades que nos apoiam, que é a Contrato, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Aliás, mandar um abraço ao Moacir Teste, que faz tempo que eu não falo com o Moacir, que ele tem andado pelo mundo aí trabalhando, feito um doido, eu também, e a gente acaba não tendo tempo. E ao GT, o Ricardo Patá, meu amigo e vizinho. Patá, vou te ligar essa semana para ver se a gente toma aquele café ali na Holandesa, tá bom? Aí na rua Maria Antônia, perto da sua casa e perto da minha. Vamos lá, Edu, vamos ao intervalo? Bom dia. Feliz Ano Novo a todos os trabalhadores da Nova Central e trabalhadores brasileiros, que afinal de contas vamos começar efetivamente as grandes batalhas dos trabalhadores brasileiros. E a coisa não está nada fácil. A gente já agora, no dia 21 próximo passado, de janeiro, nós fizemos já uma palestra na plenária do Papel Papelão de São Paulo, discutindo sobre a questão do momento econômico que nós atravessamos. E lá vimos, com um convidado nosso, o professor Stanislau, que a situação do Brasil e dos brasileiros não está nada boa, porque enquanto o governo estiver sentado no colo do Trabuco, do Bradesco, do Santander, do Itaú, a situação vai ser medonha. Nós vamos baixar a taxa Selic e baixar os juros bancários. E para isso, já na reunião das centrais, que ocorreu ontem, dia 19, a gente já tirou de fazer no dia 1º de março, a partir das 9 horas da manhã, um grande ato em frente ao Banco Central, ali na Avenida Paulista. E haverá atos em todas as agências do Banco Central nos demais estados do Brasil. Precisamos baixar a taxa Selic. Muita luta, muita batalha e muita vitória. Vamos ter, com certeza, apesar da crise econômica que nós estamos vivendo, por culpa dos banqueiros. Recepcionou o documento, logicamente ele vai falar com o presidente da confederação, tem o próprio comitê, recepcionar, discutir, debater as teses que nós estamos elencando e ficou de nos responder ou fazer uma outra reunião. E também ficou de falar com a própria Nissan, porque dentro do documento que nós colocamos, se a Nissan iniciar um processo de distensionamento, nós não temos nada contra a empresa, muito menos a Nissan. Temos contra a prática antissindical que é desenvolvida por essa empresa. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar. Herbert Passos, hoje sindicalista da Baixada Santista, sindicalista da Força Sindical, falando de sindicalismo e meio ambiente. Mas é um fato importante do qual participaram os químicos, Federação dos Químicos, você também, na qualidade de seu vice-presidente, de vice, com o governador Geraldo Alckmin. Parece que o Geraldo Alckmin baixou os impostos, ou pelo menos o ICMS, do remédio genérico. Conta pra gente o que aconteceu e como é que foi essa articulação e quem vai ser beneficiado, Herbert? Olha, acho que o benefício é para toda a população e também para o mercado de trabalho aqui dos paulistas. Nós já vimos há algum tempo conversando, temos diversas áreas que a gente tem
conversado com o governador e colocamos algumas equipes de trabalho em conjunto. O setor patronal também veio naturalmente com as suas equipes e chegamos ao ponto de conseguirmos reduzir o ICMS do setor genérico de 18 para 12, o que vai impactar no preço do remédio, com o compromisso dessa vantagem chegar ao mercado, né? Porque não adianta só reduzir, tem que haver o compromisso disso aí chegar ao consumidor. Baixar, né? O preço. Baixar o preço, para que o consumidor possa realmente adquirir, porque não adianta só abaixar para o produtor, para a produção. Então isso aí faz com que já temos algumas indústrias que já sinalizaram, iniciaram a contratação de trabalhadores. Por quê? Porque elas vão aumentar a sua produção aqui no estado de São Paulo. Isso por si só já vai compensar o próprio governo na recuperação do imposto, porque ele vai produzir mais e vai ter uma condição melhor. É uma sequência de trabalhos, no dia antes de ontem também. Isso foi assinado hoje, já para entrar em vigor. Já está entrando em vigor? Já entrou em vigor? Já vai entrar em vigência agora, no começo de março, já entra em vigência. E nós também vamos ter agora, o governador antes de ontem, numa outra reunião que fez conosco, assumiu o compromisso de montar um grupo de trabalho em 10 dias para discutirmos a questão do fertilizantes, também que é outra área que nós estamos tendo migração de indústrias de São Paulo para outros estados. Tendo em vista que o preço do fertilizantes aqui ele recebe 18% de ICMS e, por exemplo, em Minas Gerais é 9%. Nós concorremos diretamente com um fertilizante importado que não tem tarifa nenhuma, ele é isento de tarifas. Então isso aí tem feito com que indústrias do estado de São Paulo estejam mudando para outros estados. E isso aí realmente impacta e essa conversa está evoluindo com o governo do estado e algumas questões de logística também. Então isso aí vai fazer com que a gente possa ter uma atividade produtiva e realmente a gente entende, olha, falando para o governador, 18% de zero é zero, né? Então, porcentagem de alguma coisa vai dar alguma coisa também para o cofre do... E a Baixada Santista, que é a minha área, por exemplo, é o maior polo de fertilizantes do país. Olha. Então, cada vez que a gente tem uma perda, perdemos 1.000 postos de trabalho nesse último ano, devido à migração de indústrias. Esperamos que isso aí venha a contemplar. Nós também estamos trabalhando muito lá em Brasília, na frente parlamentar da indústria química, para que isso aí, o setor químico, ele consiga desenvolver. Então, um trabalho muito bom também do Serginho, diga-se de passagem, ele tem uma articulação muito boa e conseguido convencer o governo do estado para que essas situações melhorem. Porque cada vez que a gente conseguir fazer isso, são mais postos de trabalho para ir justamente na contramão dessa sanha do que o desemprego está vindo para cima de nós. Perfeito, perfeito. A excelente iniciativa do movimento sindical. É importante que o Herbert dê esse relato, porque as pessoas, de modo geral, têm uma visão muito bitola estreita do que é o sindicalismo. Acho que sindicalismo só reivindica aumento de salário, que é natural e justo, ou cuida das suas categorias naquilo que é corporativo, e você vê que é muito mais que isso. Aqui digamos, uma ação direta na economia, né, numa cadeia importante da economia que tem impacto amplo, né? Porque se baixar o preço do produto final do remédio, você possibilita, sobretudo ao idoso, às pessoas que consomem mais remédio, o acesso ao medicamento. Então a receita que sai do médico e não vai para a gaveta, ele pode ir lá na farmácia e aviar a receita. E também gera emprego e ativa a economia, cadeias, né, econômicas. Isso é muito importante. O Serginho, como você bem disse, Sérgio Luiz Leite, presidente da FECINFAR, é muito ativo, o Serginho é muito articulado. E também eu quero registrar que o Geraldo Alckmin, eu falo às vezes bem do Alckmin, eu dou porrada no PSDB pra caramba, e os meus amigos falam assim, você fica defendendo esse cara do Opus Dei. Eu não quero saber se ele é do Opus Dei, se ele é da maçonaria, se ele é da macumba, isso não é importante, isso é uma questão dele, que ele tem uma afinidade com um segmento religioso, com uma organização de direito que ele tem. Mas todas as vezes, pela minha experiência, que o movimento sindical procurou Alckmin, ele foi receptivo, ele é um sujeito de diálogo. Então isso aí ninguém tira dele, independentemente se é PSDB, se é PSTU, isso é outra discussão. Aí está dando o Herbert aqui, dando o relato do fato concreto. Eu queria mostrar aqui, a gente mostra publicações, hoje vou mostrar uma apenas, que é o boletim do Sindicato de Servidores Municipais de Guarulhos, o STAP, sobre a campanha salarial. Vamos fazer uma campanha salarial forte e vitoriosa. Na hora certa, o servidor vai para a linha de frente, enfrenta o patrão e faz valer as suas reivindicações. E o que está escrito em cima vem reafirmado por uma foto histórica
na Praça Getúlio Vargas, diz assim: maior greve da nossa história. Praça Getúlio Vargas, apinhada de gente, dia 6 de outubro. Categoria unida com o sindicato derrotou o projeto injusto do RJU, Regime Jurídico Único. O prefeito pagou para ver, né? Ele já foi fundador do sindicato, presidiu o sindicato, bancou o jogo, mas não teve cacife, porque, meu compadre, quando o povo se une, não tem força neste mundo que segure. Eu queria continuar então com o Herbert Passo, lembrando que hoje nós estamos tratando, melhor dizendo, de sindicalismo e meio ambiente e sindicalismo. Ô Herbert, pessoas estão nos assistindo, vão assistir, porque depois se deposita, se posta, né, o conteúdo na internet, vai girando, e quer fazer um contato contigo. É lá na Baixada, faz aqui em São Paulo, tem um e-mail, tem um telefone, como é que fala com você? Tanto pela própria Força Sindical, que nós temos a secretaria lá na Força Sindical, mas pode ser... E aqui na sede na Rocha Pombo. Aqui na sede na Rocha Pombo, e temos lá também, que é o meu local também como presidente do Sindicato dos Químicos, presidente@sindiquim.org.br é o nosso e-mail, né? Você pode repetir, por favor? presidente@sindiquim.org.br ou no Face do sindicato, na página do Sindicato Químicos da Baixada Santista, que a gente tem a facilidade de estar em contato com todo mundo e estar noticiando todas as situações e alterações e a organização do que a gente pretende fazer daqui por diante. Porque a gente tem muito essa preocupação de estar organizando o que vem pela frente e não só discutindo o que aconteceu. Perfeito. Herbert, a Força Sindical tem uma Secretaria de Formação, Secretaria Nacional, por coincidência é o Pereira, o barbudo que apareceu aí, que hoje coordena a Secretaria, né? Eu conheço Pereira há muitos anos e sei que ele é muito cioso dessa ideia de formação, né? E ele mesmo disse, ele conta assim, eu cheguei aqui em Guarulhos, ele fala, cheguei no alfabeto, então eu pegava ônibus pela cor, porque eu não sabia, e ele não tem vergonha de falar isso, né? Que eu acho muito bacana. E estudou, passou lá pelo PCB, pelo Partidão, teve formação, então ele valoriza essa ideia da formação. Eu te pergunto, vocês já fizeram algum curso de formação de meio ambiente específico na Força Sindical, ou pela sua secretaria, pelo seu departamento, ou pela Secretaria Nacional de Formação? E se vocês não fizeram, está no horizonte? Já fizemos alguns seminários na área justamente de formação de meio ambiente, temos procurado atender o pessoal, mas a multiplicidade é muito grande na questão de ambiente, porque cada região tem um impacto diferente, né? E as necessidades dos trabalhadores são diferentes. Então, a gente pretende, a médio prazo, termos cursos de formação nessa área, até para termos dirigentes capacitados para discernir o que é necessário ou não fazer. Mas, inicialmente, esse ano ainda vamos estar fazendo de uma maneira bem ampla, até porque é necessário que se conheça a profundidade e os diversos perfis de problemas, para depois, realmente, nós identificarmos qual é a grade necessária para promovermos um curso de formação específico dessa área, porque realmente nós não temos a definição completa de todas as demandas, que varia muito. O Brasil é um país continental, então o problema que atinge os nossos companheiros no sul do país, né, que temos um problema de muitos produtos transgênicos, né, o problema que nós temos no Nordeste, a questão ambiental lá, o impacto muito forte das variações do El Niño e da El Niña, né? Uma área extremamente industrializada aqui no Centro-Sul, as áreas do Pantanal, que tem outros impactos. Então, é muito diferente. Então, estamos adequando, definindo realmente o perfil para realmente termos a grade para fazer a formação. E o Pereira, com certeza, é um dos grandes apoios que nós temos na Força Sindical. A gente sempre trabalhou muito junto, inclusive em área internacional, né? A comunidade dos países de língua portuguesa, tudo. Bacana. Muito legal essa parte do Pereira. Pereira eu conheço e tenho certeza que ele vai caminhar muito positivo nessa área que ele está entrando aí. Perfeito. Obrigado, Herbert Passos, dirigente sindical do setor químico da Baixada Santista, também da Direção Nacional da Força Sindical, e que nos agracia hoje com a sua presença. Muito obrigado. Acho que estamos fazendo um programa com conteúdo, tratando as coisas com serenidade, sem atropelos, porque é um tema muito interessante do meio ambiente, muito vasto, né? E como eu disse aqui, o próprio Herbert, o próprio curso, você tem que ter o ecossistema, né, do Pantanal de um jeito, a Caatinga do outro,
o centro-oeste é outro, o sul é outro, o litoral é outro. Quer dizer, tudo isso tem que ser considerado na hora de se pensar, refletir, debater e formatar cursos. Me avisa o Edu que temos perguntas. Ariane, se você tiver 2 perguntas, já faça uma, o Herbert responde e aí você encaminha outra. Pode ser, Ariane Soares? Pode ser. Só lembrando, você que nos assiste ainda tem tempo de enviar a sua pergunta. Temos o e-mail tv@agenciasindical.com.br e o nosso WhatsApp é 942709363. A pergunta do internauta Dagmar de Oliveira, e ele quer saber, se na opinião do senhor, a crise hídrica de São Paulo está verdadeiramente melhor ou ainda vem seca por aí? O fato de não estar pior não quer dizer São Pedro que está também, boa. Né? Nós ainda estamos com muito problema. A expectativa desse ano, em função do El Niño, a gente vai esperar que até maio ainda continuem algumas chuvas mais fortes para recuperar um pouco. Foram tomadas algumas obras, foram feitas de transposição de recursos hídricos de algumas regiões para as regiões que estão mais difíceis, mas é uma coisa que ainda vai demandar algum tempo, né? Eu acho que a gente tem que ter a correção das atividades. Acho que um problema que nós temos é excesso de desperdício, tá? Um desperdício muito forte. Imagina-se que Mas isso é só nos domicílios, na residência ou no setor industrial também? Não, olha, o setor industrial em si, ele fechou o sistema. Então, o produto é quase todo reciclado devido ao custo que foi imposto para o consumo. Mas é um insumo importante e caro, Na verdade, quem mais perde, esses 30% de perda, é mais do fornecedor. Entendi. O fornecedor ele tem excesso de vazamentos. No caso, as companhias que fornecem a água. A perda é muito forte. Então, o consumidor em si, ele já tomou as atitudes necessárias para reduzir o consumo, eliminar perdas. Há necessidade de um investimento forte para que o fornecedor, né, ele reduza suas perdas também. Eu acho que aí a gente vai chegar no equilíbrio para poder recuperar muito do que foi perdido, mas ainda demanda muito tempo para recuperar. Perfeito. Ariane Soares, vamos fazer aqui uma nova pergunta ao nosso Herbert Passos, para que a gente tenha também a mídia. Eu sou do tempo que a única possibilidade de você ter intervenção com a imprensa é escrever a carta ao redator, né? Senhor redator, aí você escreveu uma carta de 30 linhas e, evidentemente, por falta de espaço e também de habitualidade da mídia brasileira, ele publicava 5 linhas. Agora, com os meios de comunicação eletrônico, a interatividade passa a ser essencial, ela é da própria natureza dos novos meios de comunicação. Então é importante que o telespectador, o internauta, participe, contribua e faça as suas perguntas, porque na sociedade do conhecimento, com as novas tecnologias, o cidadão não é apenas mais consumidor de conteúdo, de conhecimento, ele também é produtor e precisa expor os seus pontos de vista, o seu conteúdo, o seu conhecimento. Vamos lá, Ariane? Vamos, enviou aqui a sua pergunta o internauta Enio Gaspar. E ele quer saber que relação o senhor faz sobre a proliferação do Aedes aegypti com o meio ambiente. Qual é a relação? Bom, veja, muito deixou de ser feito, né? A questão do meio ambiente, nós vemos a diminuição de pássaros, por exemplo, que eram os predadores naturais. Então isso aí impactou. Abelhas, diz que até a abelha agora começa a faltar. Uma redução de abelhas, isso é extremamente preocupante, porque isso aí vai impactar a produção de alimentos. Mas realmente, a questão do Aedes aegypti, nós vemos o quanto diminuíram os pássaros dentro das cidades. Por quê? Porque eles não têm onde fazerem os ninhos, o excesso de ruído, a poluição sonora, a poluição ambiental, ela afasta os pássaros. Esse é só um dos aspectos, né? Fora isso, o consumismo desenfreado provoca locais em que esses excessos ter capacidade de se reproduzir. Então, isso daí está fazendo também o excesso de produtos químicos acaba criando resistências nesses animais. Então, acaba acontecendo uma proliferação muito forte. Há um impacto ambiental que ajuda realmente o desenvolvimento desses vetores de doenças. Agora, Herbert, o que o movimento sindical pode fazer? Pode fazer campanhas, publicar boletins, reproduzir vídeos, usar a internet, isso tem algum impacto? Ajuda?
Ajuda. A educação é tudo. A educação é o primeiro princípio e o primeiro direito que todos devemos ter. Porque depois da educação nós sabemos cobrar e sabemos atuar. Mas então o movimento sindical tem que ter esse compromisso da educação contínua da sociedade. Eu acho que a melhor coisa que nós temos a fazer é organizar a sociedade. Cada vez que nós educamos e organizamos a sociedade, ela é capaz de resistir aos bons e aos maus governos. Sim, sim. Porque a tudo tem que ter resistência. Sim, sim. E aí, com certeza, a gente poder produzir uma condição melhor. A questão de saúde é uma delas. Enquanto nós não formarmos que as pessoas não perceberem que elas não estão sozinhas, elas têm a ver com o coletivo, e é isso com que o sindicato usa, nós não vamos para frente. Então é dessa maneira a educação do movimento sindical, com campanhas. Nós, por exemplo, fazemos uma campanha contra a AIDS há 21 anos, Sim. A Federação dos Químicos faz, e realmente a gente tem visto que a sociedade começa a absorver, porque o dever do sindicato não é só na questão capital-trabalho, como você bem falou. Correto. Ele tem a obrigação de organizar a sociedade. E a organização é só com a formação. Perfeito. Obrigado, Herbert Passo. Me avisa, Edu, nós temos um momento arquivo sindical. Deixa eu explicar o que é o arquivo sindical. Na agência sindical, que existe há 25 anos, aliás, nós vamos fazer 25 anos agora em julho, a gente tem muito material lá de áudio, de reportagens externas, etc. Em novembro de 2011, não faz tempo, eu não sabia que fazia tanto tempo, eu estive no Sindicato dos Laticínios, aliás, a última vez que lá estive, porque o Geraldinho lá em sua diretoria, o Ivan, eles inauguraram um ginásio com o nome do Tenorinho, Luiz Tenório de Lima, o Tenorinho de quem eu fui grande amigo e convivi com o Tenorinho nos seus últimos anos. O Tenorinho estava muito porra louca, eu chamava ele de menino maluquinho. E o Tenorinho foi um grande sindicalista aqui brasileiro, do estado de São Paulo. E o Geraldinho fez lá uma bela homenagem a ele. Vamos à matéria. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Geraldinho, em primeiro lugar, eu estou impressionado com o crescimento do sindicato e com as mudanças que você e sua diretoria fizeram aqui nos últimos anos. É um outro sindicato. Como é que vocês cresceram tanto? Graças à união e à mobilização dos nossos trabalhadores do setor de laticínio, açúcar e café, e agora vamos dizer fumo também, porque nós fizemos, há 2 anos atrás, fizemos uma incorporação do sindicato do fumo ao nosso, e graças a essa incorporação nós conseguimos dar mais um avanço em benefício dos trabalhadores. Hoje estamos inaugurando uma quadra poliesportiva, a qual essa quadra nós temos a honra, a dignidade e o respeito de dar o nome Quadra Poliesportiva Luiz Tenório de Lima, que foi um grande batalhador, foi presidente desse sindicato 54, 60, com muitas conquistas já lá no passado. E essas conquistas estamos dando seguimento e hoje estamos entregando mais esse patrimônio para os trabalhadores do setor de laticínio, açúcar, café e fumo de São Paulo. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem. Voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar. Quinta-feira, como fazemos toda quinta, aqui no estúdio da CESP, fazemos um programa ao vivo e depois o programa vai para a internet e você poderá assistir, replicar, mandar para o WhatsApp dos amigos. Hoje é tudo muito fácil, né? Eu vejo as meninas fazendo lá na agência sindical, eu não sei fazer, mas então, me parece que, não é que é fácil, é rápido, né? E o Herbert Passo, nós estamos falando de sindicalismo e meio ambiente e sindicalismo. Mandar um abraço ao Geraldinho. Há tempos eu não vejo o Geraldinho, ele está atarefado lá com o sindicato, com a federação, a gente acaba se desencontrando. Um abraço a ele, ao Ivan e a todo o pessoal lá do Sindicato dos Laticínios. Durante vários anos nós fizemos o boletim do sindicato junto com o Mauri Bahia Vilela, meu dileto amigo, saudoso amigo, chamado O Pingado. E o Tenorinho me falou que foi ele que botou o nome do boletim O Pingado, que é um nome muito bacana. Herbert Passo, eu queria que você já fizesse suas considerações finais e algum assunto que você possa não ter abordado aqui, algum enfoque, você fica inteiramente à vontade, temos aí 2 minutos. Bom, obrigado mais uma vez, a gente está presente aqui com vocês. Agora, eu vou falar que nós estamos na iminência, infelizmente, eu não sou muito de falar de tragédia, mas nós temos expectativa de uma tragédia a curto prazo, porque as coisas vêm se assenhorando. Eu vejo que a população não tem conhecimento do que transita nas estradas.
Os serviços de saúde não têm conhecimento do que é estocado. Eu não estou me referindo à Baixada Santista, estou falando em geral no Brasil. Nós temos um problema, o que tem no caminhão que está parado na sua rua? Nós não sabemos. O que está estocado perto? Que tipo de reagente o serviço de saúde pode utilizar caso haja um vazamento nesse caminhão, ou nessa fábrica, ou nesse local. Há necessidade que os órgãos de fiscalização realmente atuem. Nós temos que cobrar dos órgãos que têm essa obrigação de fiscalizar, seja uma CETESB, seja a Polícia Rodoviária, que desconhece o que acontece, tá? Seja da Defesa Civil, das Secretarias de Meio Ambiente, todos temos que cobrar para saber o que existe. A sociedade está completamente vendida, no mau sentido, né? Desinformada, porque nós não sabemos o que transita nas nossas estradas, nem o que é estocado. Tenho preocupação, estou vendo que os acidentes estão aumentando e uma hora a sociedade vai sofrer muito. Obrigado, Herbert Passos Filho, dirigente químico, que nos ajudou muito aqui a entender mais essa questão do meio ambiente, sobretudo sindicalismo, meio ambiente e sindicalismo. Mas não é só nas estradas. Faz cerca de 15 dias teve um acidente, bateram 2 caminhões na avenida aqui Bandeirantes de São Paulo, um com carregamento químico, aquilo pegou fogo, uma ponte queimou, isso danificou todo o trânsito da Zona Sul, e o que escapou e foi para o subsolo nem se sabe. Então, é fundamental que haja fiscalização, acompanhamento, se estabeleçam protocolos para esse tipo de transporte, armazenamento e etc. E a população precisa ser informada, tem o direito de ser informada dos riscos que podem haver ali num raio, né, próximo a depósitos e etc. Herbert, muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam e nos ajudam, o Edu, a Ariane, a Gisele, o Fabinho, os meninos que fazem aqui a parte técnica, e mandar um abraço ao Fernando Mauro, meu amigo, que está com o joelho danificado, ele foi jogar bola, né? Mas você vai se recuperar, viu, Boni? Um forte abraço, até quinta-feira que vem com um novo repórter sindical discutindo sindicalismo e mundo do trabalho. Até lá! Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.